Esse povo desistiu de mim, minha gente. Tô achando que esse povo do Lagoa da Canoa tá meio desanimado. É verdade, meu povo? Mas pelo menos o pessoal, o Adinaldo me comentou que o pessoal tá assistindo muito a gravação online, né? Já é uma etapa importante, já que algumas pessoas não podem acompanhar ao vivo, porque tem um trabalho, alguma coisa, tem uma ocupação. Então, quem está assistindo online, pegue todos os links para não perder nenhuma aula, nenhum material. E nós que estamos aqui, ao vivo e a cores, vamos pegar nossa apostila de número 12 de ortografia. Por que, professor, apostila número 12 de ortografia? Porque na semana passada nós estudamos vírgula e começamos a responder questões de uma banca bem polêmica chamada SES Gran Rio. Mas aí deu a hora da nossa aula finalizar e nós não conseguimos completar a apostila de número 12. Por esse motivo, nós vamos finalizar as questões hoje e seguir com o nosso conteúdo, tá bom? Eu estou dando enroladinha por um único motivo, porque eu estou abrindo a tela do computador, porque fica melhor que vocês me verem pela tela do computador. Pelo celular, às vezes, não fica tão bom. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui pela tela do computador. Acho que agora ficou melhor. Só sair de celular. Então, você que estava aqui na semana passada, imprimiu a apostila de número 12, vai pegar a apostila de número 12 agora. Você que não imprimiu a apostila de número 12, vai pegar um caderno para você fazer boas observações, anotar coisas interessantes que você achar da nossa aula e alguns pontos centrais. E depois, quando você pegar a apostila de número 12, você transfere as anotações para lá, tá bom? Eu vou abrir aqui do ponto em que nós paramos, que foi a questão de número 5 da SES Gran Rio. Então, eu vou compartilhar minha tela para vocês e vocês vão me dizer se está tudo bem, se vocês estão conseguindo ver bem, tá bom? Já está aparecendo aí para vocês? Alguém me dá um okzinho aí, tá? Só para eu saber que está tudo ok, que já está aparecendo para vocês, porque para mim já está tudo ok, o pessoal já deu joinha aí, então eu acho que vocês estão conseguindo visualizar de maneira boa, tá bom? Vou começar. Se eu só abrir aqui a minha outra tela para eu conseguir ver se vocês falarem comigo. Chega, meu Deus, aqui. E eu preciso disso daqui. Minha gente, só para contextualizar, questão de número 5 da apostila de número 12, estamos trabalhando vírgula, e você, se tiver dúvida, vai dizer, professor, fiquei com dúvida, pelo amor de Deus, volte para essa questão, porque nós estamos trabalhando questões de nível intermediário, não são questões fáceis. Então, preciso que você seja muito honesto e que você preste atenção nessas questões e que se tiver dificuldade, você pergunte, tá bom? Vou começar a leitura da questão 5. A questão 5 também de vírgula da SES Gran Rio perguntou em qual alternativa na letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E foi utilizada uma vírgula correta. Isso significa que em várias alternativas tem vírgulas incorretas e eu preciso marcar aquela que respeitou a gramática da língua portuguesa. Tá bom? Nós vamos em busca dela. Vírgula não tem para onde correr. Nós temos que analisar a estrutura, função das palavras. Se a vírgula pode ou não estar ali, ou se ela vai estar prejudicando algum princípio gramatical. É por isso que nós vamos começar olhando a letra A, que diz assim: as novas tecnologias, desculpa, a divulgação de histórias falsas pode ter consequências reais, desastrosas, prejuízos financeiros e constrangimentos às empresas. Corações do meu agrado. Vamos olhar para essa letra A. Você que está aqui me acompanhando, assistindo essa aula, vai pegar a caneta na hora do concurso
Já que a questão fala de vírgula, o que é que você tem que fazer na hora do concurso? Você vai marcar as vírgulas que apareceram. Na letra A, só apareceu uma vírgula. Você vai pegar a sua caneta azul ou preta e vai circular. Chega, meu Deus, eu acabei apagando. E vai circular onde é que essa vírgula apareceu, como eu fiz aí na sua tela agora. E a pergunta é qualquer prejuízo? É qualquer prejuízo? Não. É um prejuízo financeiro. Eu não sei se você percebe que existe, quando eu digo prejuízo financeiro, prejuízo comercial, prejuízo interessante. Nós temos a palavra prejuízo aí como o nome de alguma coisa. Nós temos a palavra prejuízo aí como o nome de alguma coisa. E se eu dei uma característica para esse prejuízo, eu não posso colocar vírgula entre esse nome e essa característica que eu dei para esse prejuízo. Porque se eu coloco uma vírgula, eu estou quebrando uma linha de sentido que eu estava fazendo, porque eu vou dar uma pausa. Então, se eu digo menino bonito, não posso colocar vírgula dentro do menino bonito, entre menino e bonito. Se eu digo casa grande, eu não posso colocar uma vírgula entre casa e grande, porque existe uma relação de sentido entre o menino bonito e a casa grande. Se eu coloco uma vírgula aí, eu prejudico o sentido. Então, eu vou colocar aqui uma observação para você lembrar por que isso não pode. Você vai colocar assim, não pode separar com vírgula termos que se completam. Isso não pode acontecer. Eu não posso separar com vírgula termos que se completam. Isso é um absurdo para a língua portuguesa. Não pode ser isso, tá bom? Eita, para o Marcelo, já colocou até a alternativa que ele acha que é a certa. Eita, para o Marcelo, como ele tá. Vamos ver, Marcelo. Letra B. As tecnologias criaram um abismo. Já sei onde é que está a vírgula, que é que eu vou pegar minha caneta na hora do concurso e fazer. Vou circular. Chega, meu Deus. Vou circular essa vírgula. E a pergunta para você é: quem foi que criaram um abismo? As tecnologias, as novas tecnologias. Então, eu não posso, na língua portuguesa, separar um sujeito. É um perigo, é um absurdo que eu separe um sujeito do verbo. O Wilkley comeu bolo. Aí eu vou colocar uma vírgula depois do Wilkley. O professor Wilkley deu aula. Aí eu vou colocar uma vírgula depois do professor Wilkley. Não pode, na língua portuguesa, separar o sujeito do verbo, porque se eu boto uma pausa ali com vírgula, eu estou quebrando o encontro de sentido, eu estou quebrando a sintaxe que há entre o sujeito e o verbo. O Wilkley comeu o bolo. O professor Wilkley deu aula. Não cabe vírgula aí, porque não teve nada invertido, nada fora do lugar. Então, é um absurdo também o que a letra A propõe quando ele pede para eu colocar. Chega, meu Deus. Quando ele pede para eu colocar uma vírgula aqui. Deixa eu marcar para você saber que isso não pode acontecer. Por quê? Porque na língua portuguesa não se separa sujeito e predicado. Não se separa sujeito e predicado na língua portuguesa, tá bom? E aqui é a explicação de por que não é essa a alternativa que nós estamos procurando. Vamos para a letra C. As pessoas tendem a aceitar apenas as declarações que confirmam aquilo que corresponde às suas crenças. Você sabia, minha gente, que tem muita gente que é assim, só aceita se você estiver dizendo uma coisa que é igual à opinião dela. A pessoa só aceita o que você está dizendo se você estiver concordando com a opinião dela. Então, o que corresponde, eu vou até marcar aqui a vírgula, no concurso você vai pegar a sua caneta e vai fazer a mesma coisa. Ó, marquei aqui. E agora a pergunta é, o que corresponde? Corresponde a algo.
E se eu coloco uma vírgula aqui, eu estou quebrando o encontro desse corresponde com as suas crenças. Isso não pode ser feito na língua portuguesa. Um termo não pode ser separado do outro termo que completa ele. Aí nós chegamos na letra D. Vamos ver o que a letra D diz. Os jornalistas devem verificar as fontes citadas, cruzar dados e checar se as informações refletem a realidade. Agora sim, eu tenho orações coordenadas, mensagens diferentes. Qual é a primeira mensagem? Os jornalistas devem verificar as fontes citadas. Qual é a segunda mensagem? Os jornalistas devem cruzar dados e checar as informações e se elas refletem com a realidade. Então, essa vírgula está certíssima. E por que, professor? Ela está certíssima. Aí você coloca aqui, porque está separando mensagens que estão em orações coordenadas diferentes. Aí, isso você pode fazer na língua. Deixa eu marcar aqui para a gente. Isso você pode fazer e não tem problema, porque você não quebrou o sentido de nada. Tá bom? Letra E. Os consumidores de notícias não agem como cientistas porque não estão preocupados em conferir pontos de vista alternativos. O que é que você vai fazer na hora do concurso? Se for de vírgula, você vai marcar a vírgula que ele lhe deu e você vai olhar o que é que está acontecendo aqui de sentido e estrutura. Quem confere, confere algo. Quem confere, confere algo. Então, o que é que acontece? Você não pode separar esse confere e o pontos, porque ele está conferindo os pontos. Se você coloca uma vírgula aí e cria uma pausa, você está quebrando esse sentido que tem entre o que é conferir e o que está sendo conferido. Então, como o Marcelo bem nos disse no chat agorinha, a letra D é a única vírgula que não tem nenhum problema para a língua portuguesa. Fácil ou difícil, minha gente? O que é que vocês acharam? Me digam aí. Me digam o que é que vocês acharam dessa questão, se foi fácil ou foi difícil. A questão de vírgula é um pouquinho mais difícil, porque você tem que analisar uma a uma. Que milagre é esse? Deixa eu fazer. Oi, Flávia, tudo bem? Que milagre é esse? A Maiara não está por aqui, minha gente, hoje. Acho que é a primeira aula que a Maiara faz. A Maiara sempre está aqui com a gente. Não entendi porque a Maiara sumiu hoje. Mas vamos então à sexta questão, tá bom? Aí ela pergunta o seguinte: a vírgula, só um instantinho, viu, minha gente? Deixa eu dar uma limpada aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui para ficar melhor. Vamos lá. Chega, meu Deus. Deixa eu tirar isso daqui. A vírgula está empregada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, onde? Então, ele quer mais uma alternativa onde a vírgula é possível, onde não vai ter problema colocar uma vírgula. Vamos testar? Vamos lá. A acessibilidade é a possibilidade que as pessoas têm de atingir o destino desejado. Aí a pergunta é: quem é que tem? Quem é que tem? Ó, as pessoas têm. E eu não posso separar o sujeito do verbo, igual a questão anterior. Vocês estão vendo que é meio previsível que a banca vai cobrar? Ela sempre coloca nas alternativas uma onde o sujeito está separado do verbo. Aí o que é que você coloca aqui? Não se separa sujeito do seu verbo. Olha que explicaçãozinha mais fácil e simples. Não se separa sujeito do seu verbo. A mobilidade urbana tem forte impacto. Ó, cadê a vírgula? Tem forte impacto. Quem tem, tem algo. Não se separa verbo do seu complemento.
Simples assim, não se separa verbo do seu complemento. Vamos para a letra C. A letra C diz: as políticas públicas devem priorizar. Quem devem priorizar? As políticas públicas. Então, pelo mesmo motivo da letra A, que é não se separa sujeito do seu verbo, não pode ter essa vírgula aqui, porque as políticas públicas é quem devem. Deixa eu apagar aqui para ficar mais clara a explicaçãozinha para você. Depois nós temos aí na letra D. Como alertam os pesquisadores, é preciso discutir estratégias de mobilização urbana. Aí, ó, nós temos aqui, eu queria que você prestasse bem atenção, tá, pessoal, nessa questão e nessa alternativa. Eu vou ficar muito feliz se você conseguir aprender isso. Que a apostila, Flávia, tá no grupo, é a mesma da semana passada. Quer dizer, eu comecei na quarta-feira essa apostila, então ela está no grupo, tá bom? É a apostila de número 12. Anota aí o número para depois você fazer essa impressão. A apostila de número 12, que já está lá no grupo, tá bom? Bom, vamos lá. Eu queria que você desse uma olhada nessa alternativa de letra D. Houve aí o que a gente chama na língua portuguesa de inversão sintática. Por que houve inversão sintática? Houve uma troca de mensagens. Uma que era para estar na frente, foi para trás. A que era para estar atrás, foi para a frente. Porque a mensagem direta que você coloca aqui é assim: é preciso discutir estratégias de mobilidade urbana, como alertam os pesquisadores. Só que aqui a gente inverteu. Você vai colocar aí que houve uma inversão sintática. De novo, professor, que eu não entendi essa história de inversão sintática. Na língua portuguesa, você costuma dizer primeiro o que foi dito e depois quem disse, quando você tem essas orações subordinadas adverbiais. Aqui você teve uma inversão. Como é que eu sei, professor, se teve inversão ou não? Você vai testar. É comum eu colocar como alertam os pesquisadores no começo? Não é. Primeiro eu vou dizer o que foi que eles alertaram, depois quem foi que alertou. Então, nesse caso, ó, isso aqui, tudo, era para ter vindo no final da mensagem. Era para ser assim: é preciso discutir estratégias de mobilidade urbana, como alertam os pesquisadores. Mas, como eu fiz essa inversão, aí a gente marca, aí eu vou colocar aqui uma vírgula, né? Já que eu fiz essa inversão, o que justifica o uso da vírgula, tá bom? Aí vamos para a letra E. Essa é a certa, né? Deixa eu marcar aqui essa inversão, para a gente não errar. E aqui na letra E tem assim: nos últimos anos, aumentou a insatisfação de pessoas com os engarrafamentos. Aí você vai aqui, ó, aumentou a insatisfação na hora do concurso, marca onde é que estava essa vírgula e vai olhar o que é que rolou aqui. Aí, olha o que está escrito aqui: aumentou a insatisfação. Minha gente, como é que eu vou separar o aumentou a insatisfação? Se aumentou, aumentou alguma coisa. Então, eu não posso quebrar essa lógica de sentido e colocar uma vírgula. Se o que aumentou foi a insatisfação, as duas coisas têm que estar juntas e sem o uso da vírgula. E aí, minha gente, tranquilo ou não? Tranquilo ou não? Dá um joinha aí para saber se está tudo bem. Dá um joinha aí, chega. Ó, agora sim eu me animei. Tá tranquilo, né? Minha gente, olhe. Dica de quem dá aula para concurso há muito tempo. Sempre que a questão de vírgula, independente da banca, sempre vai ter uma questão ou outra de vírgula. E qual é o lance para você não errar? Pensar nessa inversão, quando uma coisa vem no lugar que não era para ter vindo. Pensar em nunca separar sujeito e verbo. Pensar em nunca separar verbo de complemento. Se você conseguir fazer essas lógicas, você nunca vai errar uma questão de vírgula, porque as questões de vírgula são meio que previsíveis, não tem não, é muito...
Ó, professor, qual é o segredo que tem para acertar essa questão, tá bom? Vamos embora, então, para a nossa... aí aqui eu vou marcar porque não pode ser essa, né? Chega, meu Deus, ó, não pode ser essa. Não se separa um verbo do seu complemento. E é isso que justifica que a letra D seja a alternativa correta. Tá bom, corações de Jesus? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos embora então. Aí o que é que a gente tem aqui agora? Deixa eu ver. Questão de número 7. Na tela de vocês. Deixa eu ignorar aqui, para vocês não filarem. E vamos começar. Questão de número 7. Tem assim. Considere o seguinte trecho. No mundo em que as notícias são plantadas pela internet, em que muitos sites servem a qualquer mentira, a única reescritura que vai conservar o conteúdo da informação e que vai empregar os sinais de pontuação de acordo com a norma padrão, ou seja, tem que continuar com o mesmo sentido e tem que continuar seguindo as regras. Aí eu vou para a letra A para saber se acontece. No mundo em que as notícias são, primeiro problema que eu tenho aqui é que eu não posso colocar uma vírgula entre notícias e são, porque as notícias são. Se eu coloco uma vírgula, eu coloco uma pausa. Se eu coloco uma pausa, eu perco o sentido. Então, eu não posso separar o sujeito do verbo. Aqui eu coloco na frente, só para eu não esquecer, que não pode. Chega, meu Deus. Não pode separar o sujeito do seu verbo. Não pode. Letra B. No mundo em que muitos sites servem a qualquer mentira, em que notícias são plantadas pela internet, eita, que ficou um horrível, minha gente. Ficou assim. Vamos pensar aqui como é que ficou essa construção. Qual era a mensagem anterior? Que no mundo em que as notícias são plantadas pela internet, em que muitos sites servem qualquer mentira, onde foi que ele colocou a vírgula aqui na letra B? Aqui, ó. A pergunta é: pode ser assim? Pode. No mundo em que muitos sites servem a qualquer mentira, em que as notícias são plantadas pela internet. Ou eu poderia até inverter, mas essa vírgula não desrespeitou nada. Não separou sujeito de verbo. Essa vírgula não quebrou sentido. Ela só ficou meio que ruinzinha, essa inversão que dificultou entender a mensagem. Mas, às vezes, assim, você não consegue encontrar um erro de por que a vírgula não pode ficar aí. Então, ela pode ficar e tá tudo bem. Essa você errou, Marcelo. Essa é a B. Por quê, Marcelo? Porque a gente não teve nenhuma regra, a gente não teve nenhuma regra desrespeitada. Aí você disse que achava que era C, né? É porque eu achei que era só a primeira pela internet, aí cabe vírgula, né? Ah, você vai ter que falar de novo, porque o meu som estava desligado. Agora que eu liguei, posso Eu ouvir. tô, eu tô dizendo assim, nessa primeira parte eu prestei atenção no final, que eu acho que não cabe vírgula depois da palavra sites, na letra C. Tô. Mas essa parte pela internet cabe vírgula, não é isso? Exato, perfeito. Porque não vai estar desrespeitando nenhuma regra. Agora vamos ver a letra C para ver o que é que aconteceu com a letra C. Vamos para a letra C. Ó, no mundo em que, pela internet, as notícias são plantadas, em que muitos sites servem a qualquer mentira, eu queria que vocês olhassem bastante para esse problema que tem aqui, ó. Chega, meu Deus. Ó, se eu pegar a caneta aqui para marcar, meu pai. Muitos sites servem. Ó, Marcelo. Se são muitos sites que servem, eu não posso colocar uma vírgula para separar. Porque Não, eu botei a letra C pela vírgula, pela parte pela internet, né? Aí eu tenho certeza que caberia vírgula. agora, Mas deixa eu te aí perguntar. não analisei tudo, mas já tinha colocado, né? Deixa eu te perguntar.
Por que será que cabe vírgula nesse pela internet? Rapaz, eu faço por dedução. Eu não Dedução e sei intuição, né? regra, não. Eu não sei regra, não. Eu boto por dedução, tá entendendo? Olha, Marcelo, isso é muito bom. Quando a gente vai escrever, que a gente já tem o hábito de por dedução, a gente sabe onde está a vírgula, é muito bom. Só que, para os concursos, é bom que você tente, toda vez que você faz por dedução, você tentar anotar a regra que justifica. Porque, às vezes, o concurso pergunta a regra. Então, para a escrita, é perfeito. Eu também fazia muito, antes de estudar letra, já antes de ser professor, eu fazia muito por dedução. Mas aí, quando eu comecei a perceber que tem algumas bancas que, além da dedução, cobram o motivo, aí eu comecei a, sempre que eu deduzia, tentar escrever a regra, que é o que eu estou fazendo mais ou menos nessas questões anteriores. Vamos lá. Por que tem uma vírgula aqui? Por que tem uma vírgula aqui? Porque esse internet é o lugar onde acontece. E onde o lugar onde as coisas acontecem nunca deveria vir no começo ou nunca deveria vir no meio da informação. Tudo que é lugar, que é o meio onde as coisas acontecem, tem que vir no final. E se por algum motivo eu quiser colocar no meio ou no começo, eu vou colocar uma vírgula. Deixa eu dar um exemplo mais claro. Uma coisa é dizer assim: muitos crimes acontecem na internet. Não vai ter vírgula. Agora, se eu colocar a internet para o começo e disser assim: na internet, muitos crimes acontecem. Aí eu vou colocar uma vírgula. Porque eu peguei essa internet, que é o lugar onde o negócio está acontecendo. Essa informação de lugar era para estar no final, porque é o lugar onde ficam geralmente as informações de lugares, e eu coloquei para o meio. E isso vai dizer o seguinte: é que a regra diz: se você deslocou uma coisa que não era para estar ali e ela passou a estar por algum motivo, aí você vai sempre marcar com vírgula. Por isso que a gente tem duas vírgulas aqui, ó. E essas duas vírgulas são corretas, que é para marcar esse deslocamento da expressão internet. Mas essas já frente estão erradas, então essa questão fica anulada, tá bom? Vamos lá. No mundo em que as notícias são plantadas pela internet, em que muitos sites servem a qualquer mentira, qual é o problema aí? Qual é o problema aí? Professor, o senhor não acabou de dizer para mim que se for um lugar que está no começo vai ter vírgula? Vai. Mas nesse caso não vai, porque não é qualquer mundo, é um mundo em que as notícias são plantadas. Então, só por causa dessa continuação aqui, que completa que mundo é esse, você não vai colocar vírgula, porque não é qualquer mundo, é um mundo em que as notícias são plantadas. Então, essa vírgula não é necessária, não precisaria usar essa vírgula aqui. Tá bom? Tranquilinho? E por último, nós chegamos no mesmo motivo aqui. No mundo em que as notícias. Em que o quê? Em que as notícias. No mundo em que as notícias. Então, esse que precisa estar diretamente ligado à continuação e não pode ter separação de vírgula. Senão, você está causando aí um prejuízo a essa gramática da língua portuguesa. Tá bom? Vamos para a oitava questão. Então, eu marco que letra, professor? Letra B. É a única que não teve nenhuma questão que impedia o uso da vírgula, tá bom? Chegamos então à questão de número 8, que diz assim: observe atentamente o uso. Chega, meu Deus, minha câmera está quase sumindo. Vamos lá para a próxima. Observe atentamente o uso de sinais de pontuação do trecho abaixo. Há, de forma igual, entre os mais afortunados, aqueles ligados à indústria, devido à construção civil, o mobiliário, a ourivesaria e o fabrico de bebidas. Aí ele diz: qual das escrituras desse trecho emprega corretamente os sinais de linguagem? Vírgula não tem segredo, você vai ter que ir de um em uma para olhar se pode ou não pode. Vamos para a letra A. A
entre os mais afortunados de forma igual, fica o mesmo sentido, minha gente? Não fica. Esse de forma igual deveria estar entre vírgulas. Aí você vai colocar assim, ó. A expressão de forma igual deveria estar entre vírgulas. Tá bom? Vamos lá. De igual forma, há entre os mais afortunados aqueles ligados à indústria voltados para a construção civil, imobiliário, a universaria. Vamos procurar onde é que está o erro dessa letra B? Vamos ver onde é que está o erro dela. Vamos ver se tem erro, na verdade, né? Vamos ver direitinho se tem erro nela. Chega, meu Deus. Deixa eu ler aqui. Cadê? Vamos lá. De forma igual a entre os mais afortunados. Por que tem essa de forma igual? Porque é uma locução. Até aqui está tranquilo. A, o que é que há? Aqueles ligados. Mas eu quebrei para colocar essa informação. Então, se eu quebrei, eu vou colocar 2 vírgulas para marcar essa quebra. Há aqueles ligados à indústria, voltados para a construção. Então, aqui são mensagens diferentes, coordenadas. Tá? Aqui está tranquilo. Há aqueles voltados para a construção civil. Até aqui tranquilo. Há o mobiliário. Até aqui tranquilo. Há a orivesaria e o fabrico de bebidas. Então, você tem aí nenhuma regra sendo quebrada. Você não tem regra sendo quebrada de jeito nenhum. Qual é a regra, professor, que geralmente é quebrada? Sujeito, que foi separado do verbo. Verbo que foi separado de complemento da informação. Ou alguma coisa que foi deslocada e precisa ser marcado. Nesse caso da letra B, você não acha uma vírgula que foi mal usada. Apesar de ter muitas vírgulas, todas elas foram usadas de maneira ideal. Vamos lá ver a letra C. Vamos lá ver a letra C, que colocou assim: entre os mais afortunados, há de forma igual aqueles ligados à indústria, voltadas à construção civil, mobiliária e tal. Aí a pergunta é: essa vírgula antes do i, eu preciso colocar isso, minha gente? A mesma coisa que você aqui na letra A, olha. Eu preciso colocar uma vírgula, se já tem a conjunção i. Por que eu vou colocar uma vírgula aqui? Não tem. E aqui também precisaria ter uma vírgula. Então, não está muito bem feito. Aqui deveria ter uma vírgula, aqui não deveria ter essa. 2 erros que estão quebrando aí a sintonia da mensagem que está sendo dada. Vamos lá para a letra D. Vamos ver. Letra D. Há entre os mais afortunados de igual forma aqueles ligados à indústria. O que é que há? Há aqueles ligados à indústria. Então, aqui deveria ter uma vírgula, já que eu quebrei o encontro entre A e aqueles ligados à indústria. Deveria ter uma vírgula aqui que não apareceu. Vamos, então, à letra E. De igual forma, entre os mais afortunados, há aqueles. O que é que há? Aqueles. O que é que há? Há aqueles. E eu não posso colocar uma vírgula, senão eu estou quebrando o sentido e a mensagem que se encontra entre os dois. Isso é um problemão. Chegamos, então, à questão de número 9. Concentra, não fica cansado, não. A questão é isso mesmo, é você forçar o seu cérebro a ir entendendo cada resolução, cada regra que justifica ou não. Principalmente se a questão for de uso de vírgula. Tem que ter muito cuidado, tá bom? Vamos lá. Bem devagarinho. A vírgula está empregada corretamente em qual alternativa? Vamos ver. Letra A. As grandes metrópoles
que se destacaram no apoio à sustentabilidade foram premiadas pelo mundo inteiro. Aí a pergunta é: se eu... Deixa eu pegar aqui a caneta, tá? Para marcar de amarelinho. É qualquer metrópole? É qualquer metrópole? Não, é a que se destacaram. Aí você vai colocar aqui. Tinha que ter uma vírgula depois de metrópole para isolar a oração adjetiva. Por quê, professor? Porque as grandes... Eu queria marcar bem atenção para isso. Ó, como é uma questão visual. Olha, as grandes metrópoles, o que é que aconteceu? Foram premiadas pelo mundo. E eu quebrei isso inteiro. Ó a diferença como ficou longe. As grandes metrópoles de foram premiadas. Porque eu quebrei isso para colocar uma informação no meio. Se eu fiz essa quebra, eu preciso deixar isso bem isolado, com 2 vírgulas, para marcar essa quebra que aconteceu. Vamos ver a letra B. É preciso que futuramente as cidades que tenham melhor condição de vida, habitação, alimentação, saudável, emprego, transporte e educação. O que é que aconteceu aí? O que é que aconteceu aí? Tem uma palavrinha aqui que está meio solta. Professor, qual é a palavrinha que está solta? Vamos ler devagarzinho. É preciso o quê? É preciso que o quê? Que as cidades tenham melhores condições. Vou marcar aqui a mensagem, começa aqui, e ela continua aqui. Chega, meu Deus. A mensagem começa aqui, e ela continua aqui. Só que eu quebrei essa mensagem para dizer quando é que isso deve acontecer. E se eu quebrei a mensagem para colocar uma ideia de tempo, eu tenho que colocar uma vírgula antes e eu tenho que colocar uma vírgula depois. Aí aqui como é que você justifica? Não está adequada porque não apareceu uma vírgula antes da oração subordinada. Chega, meu Deus. Adjetiva. Letra C. Não é só o território que acelera o seu processo de urbanização, mas é a própria sociedade brasileira que se transforma cada vez mais em urbana. Que é que eu ensinei para você, coração de Jesus, da semana passada? Que é que eu ensinei para você na semana passada? Que é que eu ensinei para você na semana passada? Que toda vez que aparecer um mais, um porém, um entretanto, para separar orações e mensagens coordenadas, apareceu mais, apareceu porém, apareceu entretanto, antes eu vou obrigatoriamente colocar uma vírgula. Pegaram o lance? Sempre que apareceu mais. Sempre que aparecer um porém, um entanto, enfim, um entretanto, enfim, separando orações coordenadas, você vai ter uma vírgula aqui antes. E ela veio, e ela está bem feita. Tá bom? Vamos ver a próxima. Os estados que possuem os menores percentuais de população vivendo em áreas urbanas estão concentrados na região norte e nordeste. Quem estão concentrados na região norte e nordeste? Os estados. Quem estão concentrados? Os estados. Então, eu não posso colocar uma vírgula entre o sujeito e o seu verbo. A mesma coisa das outras, ó.
não pode colocar, não pode colocar vírgulas entre o sujeito e seu verbo. Isso é uma regra importantíssima. Letra E. Os passageiros que dependem do transporte coletivo esperam que o futuro lhes ofereça mais comodidade do que o presente. Ó, os passageiros, começa aqui a mensagem. O que é que acontece com os passageiros? Eles esperam que os futuros lhes ofereçam mais comodidade. Aí eu quebrei essa informação para adicionar aqui no meio uma característica desses passageiros. Chega, meu Deus. Eu quebrei aqui no meio para adicionar. Chega, mouse. Eita, que eu estou errando, viu? Eu quebrei para adicionar uma oração adjetiva para me dizer quem são esses passageiros. Então, você vai colocar assim: oração subordinada adjetiva deve ficar entre vírgulas. Aí qual é o lance? Ela tem que ficar entre vírgulas. E eu comecei aqui e botei uma vírgula, mas não coloquei aqui. Se eu não coloquei essa vírgula aqui, só tem uma vírgula, então tá errado. Tem que ser uma vírgula quando começa a interrupção e uma vírgula quando termina a interrupção. Tá bom? E aí nós finalizamos, então, ficamos com a letra C, que é a alternativa correta. Bom, deixa eu ver aqui. Pega, meu Deus. Chegamos, então, à questão de número 10. Vamos devagarzinho. Vamos lá. A vírgula foi plenamente empregada de acordo com as exigências da norma padrão. Mais uma vez, ele quer saber onde é que a vírgula está correta. A conexão é feita por meio de uma plataforma específica e os conteúdos podem ser acessados. Onde a vírgula ficou? Na hora do concurso, pega a tua caneta e marca onde é que a vírgula apareceu. Quem podem ser acessados pelos dispositivos móveis dos passageiros? Os conteúdos. Então, se existe uma relação de sujeito e verbo, eu não posso colocar uma vírgula, porque senão vou ter que dar uma pausa na leitura e não vai ficar claro que é os conteúdos que podem. Então, qual é a regra que eu vou anotar aqui, professor? Não se separa sujeito do seu verbo. Não se separa sujeito do seu verbo. Vamos para a letra B. O mercado brasileiro de automóveis ainda é muito grande, porém não é capaz de absorver uma presença maior de produtos vindos do exterior. Vamos ver aí o que é que rolou. Cadê, meu Deus? Chega aqui. O mercado brasileiro de automóveis é muito grande. Chega, achei o erro. Eu procurando o erro, minha gente, demorei para falar que eu esqueci onde é que estava o erro dessa. Estudei na semana passada e esqueci. Ó, qual é a mensagem principal que você tem aqui? Que o mercado brasileiro de automóveis, marque I, ele é muito grande. Então, se entrou uma coisa aqui no meio. Eita, mas botei a cor errada. Se entrou uma coisa aqui no meio para atrapalhar esse casamento, ele tem que estar entre vírgulas. E a gente só colocou aqui uma vírgula antes. Então, qual é a coisa que eu tenho que observar aqui? Botar como regra? Não. Quer dizer, a vírgula é a vírgula
é obrigatória nos casos de quebra da ordem, sintática. É isso que é o que impede que você, que está errado aqui, né? Que impede que você tenha uma vírgula. E eu vou colocar aqui a dupla vírgula. Vamos ver então a letra C. Depois de chegarem às telas dos computadores celulares, as notícias estarão disponíveis em voos comerciais. Aí a pergunta é, bem devagarzinho, tranquilo. Depois de chegarem às telas dos computadores celulares, as notícias estarão disponíveis em voos internacionais. Houve aqui uma inversão, porque a gente não fala de tempo primeiro, a gente fala de sujeito primeiro. Então, quem é que deveria ter começado essa mensagem? As notícias estarão disponíveis em voos internacionais. Aí, agora sim, depois de chegarem às telas dos computadores. A gente deveria dizer assim: eu vou viajar depois da aula. Mas tem gente que diz, depois da aula eu vou viajar. Aí, se você colocou o tempo na frente, você vai marcar isso com uma vírgula, tá? Para que não tenha nenhum tipo de problema. Vamos embora. A próxima letra é a letra C. Ah, não, né? Já coloquei que essa vírgula está certíssima, porque houve inversão. Aí, o que é que eu anoto, professor, aqui de observação? Vírgula correta, já que houve uma inversão e o período começou falando de tempo. Houve essa inversão, tá bom? Vamos lá para a letra D. Os últimos dados mostram que, pelo amor de Deus, se você errar essa questão, eu vou aí em Lagoa da Canoa. Se você errar essa questão da letra D, essa alternativa, eu vou aí em Lagoa de Canoa conversar com você, uma conversa pé de ouvido, para aconselhar a sua vida. Olha o que a letra D está dizendo. Pressão, né, minha gente? Eu dou pressão da gota. Olha o que a letra D está dizendo. Os últimos estudos mostram que. Se os estudos mostram que, eu já tenho que dizer o que é que o estudo mostra. E não meter uma vírgula aqui. Eu acho que. Aí eu vou botar uma vírgula. Eu acho que não estou bem. Não tem como eu colocar uma vírgula depois do que, porque a pessoa que está lendo já está na ansiedade estrutural de receber o resto da mensagem. Então, isso aqui é equivocado. Aí eu vou colocar aqui uma justificativa. Não se separa uma oração principal do que completa o seu sentido, do que está completando o seu sentido. Tá bom? Vamos então para a letra E. Pode ser que haja uma grande procura de carros importados, mas as montadoras vão fazer os cálculos e ver se a importação vale a pena. Olha que coisa horrível. Ver se a importação vale a pena, colocou uma vírgula. Mas quem vai ver algo. Quem vai ver algo. Então, eu não posso colocar uma vírgula. Eu não posso colocar uma vírgula entre o V e seu complemento. O que é que eu vou digitar aqui? Não se separa um verbo da informação que o completa.
Então, isso é o que vai marcar a existência, então, aí de uma vírgula. Tá bom, pessoal? Quem tem dúvida em relação a essa 10ª questão? Ninguém tem dúvida? Tá tudo tranquilo? Então, minha gente, é isso que é basicamente o que é muito cobrado. É muito cobrado, minha gente, é muito cobrado esse vírgula em concurso. Mas eu vou agora aproveitar essas meia hora de aula que faltam, já que a gente não vai iniciar a apostila número 13 hoje, para fazer os macetezinhos. Embaixo dessa apostila mesmo, você pode pegar um espaçozinho aí, para fazer os macetes que você não pode esquecer sobre vírgula. E aí, sempre que você for fazer uma prova, você não precisa estudar a regra tudo do zero, porque a regra do uso de vírgula tem muitos detalhes que não caem no concurso. E tem outros muitos detalhes que caem no concurso. Então, eu vou fazer agora um macetezinho nesse final aqui, só para a gente sistematizar o macete do que é que tem que ficar sempre fresco, sempre revisando, em relação ao uso da vírgula, para que não erre a questão. Eu vou dar um enter aqui, você pode pegar a caneta, um caderno, e vai colocar aqui, macetes, eu vou digitando aqui, e você vai colocando aí, macetes finais em relação ao uso da vírgula. Tá dando para enxergar, pessoal, aí o macete que eu estou escrevendo, ou vocês querem que eu amplie um pouquinho? Porque às vezes vocês me comentam comigo que não dá para enxergar. Tá dando para enxergar? Dá um joinha aí se tiver. Se tiver dando para enxergar essa oração aí, macete, sinais em relação aos da vírgula. Se não tiver, eu dou uma ampliada. Cadê o joinha? Tá tudo ok? Então, porque não estão enxergando, né? Deixa eu ampliar aqui. Macetes finais em relação ao uso da vírgula. Aí, o que é que a gente vai pensar em relação ao uso da vírgula? Chega, meu Deus. Dos que mais caem no concurso. Macete 1. Nunca separar o sujeito do seu verbo. O sujeito, nunca separar o sujeito e o verbo que estão sempre relacionados. Vou dar um exemplo de erro, tá? Vamos lá. Exemplo do que você nunca pode fazer, pelo amor de Deus, minha gente. Para não dizer que eu estava ensinando errado, eu vou colocar aqui um exemplo do que você não pode fazer. Olha o exemplo aqui. O Will Clay faltou ao trabalho hoje. Qual é o crime? O crime, você colocar uma vírgula aqui. É um crime para a língua portuguesa e o concurso faz muito isso. Aí, ó, para ninguém dizer depois que eu estava ensinando coisa errada, já o print aí, eu vou colocar aqui que isso é o errado, tá bom? Deixa eu pegar aqui o tamanho. Vamos lá. Chega, meu Deus. Isso é o crime. Deixa eu botar o tamanho aqui. Por que isso é um crime, professor? Não separa-se. Isso é um crime. Professor, Oi. eu vou deixar o senhor terminar sua aula e eu assisto ela gravada, viu? Tudo certinho, Valmirene. Já estou quase finalizando também. Depois você assiste só o finalzinho, tá bom? Já colocou o nome presente? Cheiro! Cheiro, cheiro, cheiro. Até a próxima. É. Vamos lá para o macete 2. Estou finalizando já, viu, pessoal? Não cansa, não. Vamos lá. Macete 2. Nunca separar um verbo do seu objeto. Exemplo, um crime que você faz. O Will Clay comprou um relógio. Aí você vai colocar aqui uma vírgula.
Isso é um absurdo. Não pode separar. Já que ele comprou, eu tenho que logo em seguida colocar o que foi que ele comprou. E logo em seguida eu vou colocar, chega meu Deus, também um xizinho aqui para marcar que isso não pode acontecer. Nunca faça isso. Vamos lá. Macete 3. Chega, meu Deus. Já vai ficar aqui embaixo macete 3. Macete 3. Não, é sempre que a ordem sintática for alterada, marcar com uma vírgula. E se um termo ficar solto, ele deve ser isolado por duas vírgulas. Agora é um exemplo de acerto, não é de erro mais não, ó. Como é que isso acontece? Na semana passada, não assisti a aula. Perceba que a vírgula está marcando a noção de tempo que deveria estar no final da oração. Mas se eu coloquei na frente, deixa eu colocar aqui o acerto, marcar ele para você. Mas se eu coloquei ele na frente, era para ser não assisti a aula na semana passada. Mas se eu fiz essa inversão, eu tenho que colocar a vírgula. E se isso vier no meio, aí é que eu tenho que colocar mesmo a vírgula dupla. Vamos ver o caso. Preciso informar que vou mudar aqui o exemplo para ficar mais fácil. Informo que na semana passada, chega, meu Deus, informo que na semana passada, aí eu boto uma vírgula aqui, ó. Informo que na semana passada não consegui assistir a aula. Chega, meu Deus. Veja que como esse na semana passada ficou aqui no meio da informação principal, eu isolei. Aí, o que é que eu vou colocar aqui de observação? Perceba que a vírgula está marcando, vou colocar nem marcando, vou colocar está isolando o termo que separou as orações subordinadas. Isso aqui é um macete que também é importantíssimo, tá bom? E para finalizar, sempre cai em concurso também, macete 4. Sempre, vamos lá, sempre separar, quer dizer, sempre inserir uma vírgula antes de conjunções que estejam separando orações coordenadas. Sempre colocar uma vírgula nas conjunções que estejam separando orações coordenadas. Vamos para um exemplo? O Will Clay é muito
ocupado, mas sempre me dá atenção. Aí, a vírgula, toda vez que tiver mais, porém, entretanto, enfim, uma vez que, toda vez que você tiver essa marcação, antes desse mais, antes desse porém, antes desse portanto, se ele estiver no meio separando essas duas informações, você sempre vai marcar essa separação com uma vírgula, tá bom? Aí eu vou colocar aqui esta marcação aqui, para você perceber que é daqui que eu estou falando, tá bom? E vai colocar assim, a vírgula está separando as orações que as orações e o uso da conjunção. Se você anotar esses macetezinhos que eu coloquei aqui, meu amor, a banca não costuma cobrar outras coisas. São 4 macetes que são importantíssimos, porque é um conteúdo que sempre cai em concurso, tá bom? E assim nós finalizamos, então, a lista de número 12. Não vai dar tempo da gente iniciar a 13, e eu não vi, Edinaldo, no grupo dos professores, se amanhã nós vamos ter aula. Tu me confirma? Eu não lembro se acho que você mandou lá o documento informando, eu acabei não vendo. Mas Professor, amanhã é Oi, pode falar. nacional. Não Amanhã, entendi. amanhã é um feriado nacional. Não pode ter aula. Amanhã é feriado, né? Olha, para Marilene, já se revoltou logo. Amanhã é feriado. Amanhã é feriado, né? E aí nós não teremos aula, acho que a Eduardo já colocou no grupo, eu que não estava lembrando. Aí nós vamos começar a apostila número 13, como amanhã é feriado, dia santo, tem muita gente que vai para a procissão, que vai para a missa, tem muita gente que vai descansar do trabalho da semana toda. Então nós vamos parar por aqui hoje, já que eu finalizei a apostila de número 12, e nós vamos retornar na próxima semana, já com a apostila de número 13. Eu mando para vocês esses dias, tá bom? E aí vocês já vão estudando, dando uma olhadinha quando tiver tempo, e a gente vai continuar com a apostila número 13 na semana que vem, tá bom? Tenham todos um bom descanso. Quem já colocou o nome presente já está liberado. Quem não, coloca ainda o nome presente. Tu quer aula? É Marcelo amanhã, já colocou, será? E a gente continua, então, na Não, se quarta-feira. eu quiser Não, dar aula, professor. a Foi que gente você, fica. Se foi que quiser, você disse que todo mundo ia para a missa. Aí eu disse, será? será, né, Marcelo? Tem gente que Sim, não. Você vai vai para a aproveitar missa para tomar mesmo. cachaçinha mesmo, né? Sim. Quem não vai para a missa bebe, quem não bebe descansa, e por aí a gente vai, tá bom? A gente finaliza assim hoje e voltamos na quarta-feira com a apostila de número 13, que eu vou enviar no grupo hoje ou amanhã, tá bom? Meu povo, muito obrigado pela companhia e a gente continua quarta. Tchau, tchau.